E hoje nós vamos trazer mais um tema para a sua reflexão. O tema dessa manhã é quando os problemas parecem não ter solução. Quando os problemas parecem não ter solução. Nós estamos numa campanha de oração pelos filhos, pelo marido, pela esposa, pelos familiares, pelos amigos que você conhece. E nós temos enfatizado isso, a necessidade de clamar, de não desistir, de ser perseverante na oração, deixando realmente que o Senhor Ele vá conduzindo. A Bíblia nos conta histórias de muitos pais, mas histórias que nós vamos comentar, mas a história que nós vamos comentar hoje, ela é uma história que toca muito pela situação, né, daquele pai, mas a maneira como o Senhor Jesus ele demonstrou a sua misericórdia, a sua graça, de uma maneira tão maravilhosa. É a história de um clamor desesperado, é a história de alguém que, tendo visto seu filho por vários anos, por muito tempo, em sofrimento, sabe? Ele achava que não havia mais solução, ele achava que não havia mais como resolver o problema do seu filho. E isso é comum, infelizmente, as pessoas, elas se enfraquecem. Diante de situações como essa que nós estamos vivendo, de pandemia, e a gente só vai vendo notícias, as mídias, né? Hoje, os jornais, parece que só enfatizam a desgraça o tempo todo e muitas vezes não alimenta o coração das pessoas com esperança, porque parece que não dá notícia se não for falar de guerra, se não for falar de desgraças, se não for falar de mortes. E por isso, muitas vezes, o coração do ser humano está tão enfraquecido. Porque nós também precisamos nos alimentar de fé, nós precisamos nos alimentar de esperança, nós precisamos nos alimentar, sabe, da certeza do cuidado de Deus, e é por isso que a palavra de Deus nos foi dada. Mas Jesus diz, o mundo não o amaria. Jesus disse que o mundo não o amaria, e por conta disso, desprezaria tudo aquilo que vem de Deus. Mas quando nós desprezamos a Deus, nós estamos com isso trazendo para nós fraqueza. Estamos trazendo para nós a falta de perspectiva. E eu quero então mudar a sua visão. Às vezes nós lidamos com problemas que parecem se arrastar durante anos e às vezes até nos acostumamos, né, com esses problemas e nós achamos que eles nunca vão ter solução. Ontem mesmo eu estava conversando com um homem que está fazendo uma obra e ele estava falando sobre a situação dele. Ele disse que ele tinha um grave problema na coluna. Até que uma vez ele estava assistindo um programa na TV, um determinado pastor pediu para que ele orasse com fé. E ele resolveu acreditar naquela situação de que aquela oração poderia surtir algum efeito na sua vida. Eu achei emocionante ele me contando, chorando, que ele que trabalhava como pedreiro, né, que trabalhava como assentador de pisos e muitas vezes ficava ali horas e horas agachado, ele sentia uma grave dor na coluna, e não passava, aquilo não tinha remédio que curasse. Ele então resolveu orar junto com aquele pastor, e aí o que acontece é que se passou algum tempo, ele parece que esqueceu aquela dor, começou a pegar sacos de cimento, começou a pegar coisas pesadas, ele não sentia aquela dor, ele não conseguia levantar os braços. E ele estava contando aquela experiência para mim essa semana, chorando. Porque ele estava dizendo, pastor, aquilo aconteceu na minha vida instantaneamente, e hoje eu louvo o Senhor, e a maneira como ele dizia que louvava a Deus, me emocionou também. Porque ele chorava na presença de Deus, ele chorava porque Deus realmente havia operado um milagre. Só para vocês saberem a razão dessa história, por que ele começou a me contar essa história, foi porque a esposa dele estava do lado e falou assim, eu não sei como é que ele aguenta ficar tanto tempo agachado. E ele falou, pastor, eu não sinto dor. Eu não sinto dor porque Jesus me curou.
Mas muitas vezes nós estamos tão acostumados, sabe, com o problema, com a dificuldade, com a dor, que a gente parece perder a esperança de qualquer cura, de qualquer intervenção de Deus, de qualquer transformação. Sabe, esse pai da história, que a gente nem sabe o nome, ele nos ensina algumas lições. Eu quero ler com você Marcos capítulo 9, o verso 17 ao verso 27, Marcos 9, do verso 17 ao verso 27, aonde a gente tem uma história de um homem que ele, do meio da multidão, ele pede a Jesus, sabe, uma intervenção. Mas olha que coisa interessante. Marcos 9, 17 diz assim: um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Eu pedi para os teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Incrivelmente o pai responde, né? Desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, o levantou e ficou de pé. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, e que nesse momento o teu Espírito Santo possa encaminhar nossos corações segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Em Jesus sempre haverá esperança, por mais desafiador que seja o problema. Eu quero que você entenda isso. Quero que você pense na frase que nós começamos: sua vida, ela está nas mãos de Deus? Em Jesus sempre haverá esperança, por mais desafiador que seja o problema, por maior que ele seja. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma pergunta. Quando os problemas parecem não ter solução, o que é que eu devo fazer? Sabe, quando os problemas parecem não ter solução, o que é que eu devo fazer? E a pergunta que a gente deve fazer também, uma mesma colocação dessa pergunta é: quando é que esses problemas parecem não ter solução? Normalmente é quando tudo parece demorado demais. Quando tudo parece demorar demais. Lá no verso 17 e verso 18... vai dizer o seguinte, o texto bíblico, ele vai nos lembrar assim: um homem no meio da multidão, ele respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Pare aqui um pouco para você pensar como estava o coração daquele pai.
Havia anos que ele recebia a mesma notícia sobre o seu filho. Não podemos fazer nada por ele. Essa que era a resposta que ele levava nos médicos, levava em algumas pessoas que de repente prometiam soluções. E todas as pessoas respondiam: não tenho o que fazer por ele. Não podemos fazer nada por ele. E aí ele chega e leva para os discípulos de Jesus, achando que eles, por estarem com Jesus, fariam alguma coisa. Mas de repente a última resposta que ele tem, é a mesma que ele sempre ouviu: nós não podemos fazer nada por ele. Eles não puderam expulsar o demônio. Mais uma expectativa frustrada. Nem mesmo os discípulos puderam expulsar aquele demônio. Não apenas os discípulos não tiveram respostas, mas a própria multidão não sabia o que fazer. Parece até com o que nós estamos vivendo hoje, né? Muita gente não sabe o que fazer. As pessoas não têm respostas certas para a situação que nós estamos vivendo. Marcos, ele descreve aquele pai como um na multidão. Alguém no meio da multidão. E normalmente, em uma multidão, não há silêncio. As pessoas estão falando. Quando junta aquelas pessoas, por exemplo, numa sala, no meio de uma festa, por exemplo, a gente vê as pessoas o tempo todo falando. Numa multidão, é difícil você ver o silêncio, salvo quando todos estão focados no mesmo propósito, mas quando estão andando na rua, como ali estavam com Jesus, cada um comentando alguma coisa que Jesus tinha feito, não havia silêncio. Agora imagina as pessoas ali falando, gritando, apontando o dedo, dando palpites, aquele homem ali buscando socorro, o seu bem mais precioso, o seu filho, e ninguém sabia o que fazer. Marcos faz questão de acrescentar um detalhe para indicar aqui quão barulhento estava aquele dia. A Bíblia diz assim: os escribas e os discípulos discutiam acaloradamente. Eles gritavam uns com os outros, sem dúvida tentando reunir pessoas para o seu lado, cada um puxando para o seu lado, para o seu entendimento. E no meio de tudo isso, um pai com seu coração destroçado. Veja como é que a Bíblia ela é atemporal. As suas histórias se contextualizam apesar das épocas. Hoje nós vivemos, por exemplo, no país uma disputa política, discussões, até mesmo entre médicos, como nós ouvimos recentemente uma atendente falando que nem mesmo os médicos estão concordando sobre os tratamentos que devem ser feitos. Cada um tentando defender seus interesses, enquanto uma multidão de pessoas está sofrendo. Muito semelhante à história daquele pai. Muito semelhante àquele pai que estava sofrendo enquanto havia uma discussão entre os discípulos e os fariseus. Eu fico aqui a pensar na grande expectativa daquele homem quando ele viu Jesus chegar. Ninguém na multidão havia resolvido o seu problema. Os discípulos tentaram, mas nada aconteceu. Eles colocaram as mãos sobre o menino, mas não houve efeito nenhum. Às vezes, em nossa caminhada, as situações parecem demorar demais para serem resolvidas. É ou não é verdade? Mas nós precisamos lembrar que nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito. Essa geração que nós estamos vivendo hoje, geração muitas vezes acostumada a ter tudo no colo, geração que não tem paciência para esperar, geração que quer as coisas assim, acontecendo de uma hora para outra, geração, sabe, que quer tudo pronto, acostumado com o que está pronto, está vendo uma situação que Deus está mostrando,
que nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito, do nosso gosto, ao nosso tempo, ao nosso modo. Nós temos que aprender a amadurecer, meus amados. Deus, uma coisa a gente pode ter certeza, Deus, Ele sempre age na hora certa. Ele nunca vai agir antes ou depois. Ele nunca vai agir no momento que você quer. Ele vai agir na hora certa. Na hora certa. Por isso que o chamado de Jesus é: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, procure se afinar à vontade de Deus. Procure se afinar aquilo que Deus espera que você faça. Então, todas as demais coisas que você julga precisar, porque pode ser que Deus corrija e você vai ver, talvez eu não precisava tanto disso. Todas as demais coisas que você necessita lhe serão acrescentados. É isso que a palavra do Senhor diz. Então a primeira pergunta, quando os problemas parecem não ter solução, é porque parecem demorar demais. A resposta para você é: tenha certeza, Deus, Ele vai agir no tempo certo. Mas há uma segunda coisa que a gente deve aprender nesse texto. Quando os problemas parecem não ter solução, a gente tem que aprender com aquele pai a transformar a nossa dor em clamor, em oração. Sabe, não vai ser você esperneando, não vai ser você se revoltando, não vai ser você fugindo da situação que vai resolver. Mas é você indo à pessoa certa, do jeito certo, com o coração quebrantado, diante de Deus, diante daquele que pode resolver qualquer situação, diante de Jesus. A palavra de Deus motiva todo aquele que segue a Jesus a continuar insistindo em oração, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo no meio de todo o barulho daquela multidão, mesmo no meio da discussão que estava ali havendo entre fariseus e os discípulos. E ainda que aquele pai, ele não tenha conseguido o êxito na primeira tentativa, ele não desistiu. Ele não desistiu de clamar a Jesus. Mas ele virou-se para ele e disse: se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Ele pediu ajuda. A multidão não foi capaz de sufocar o clamor desesperado daquele pai. Ele rogou ao Senhor, suas palavras estavam cheias de desespero, de dor, mas ele continuou a rogar. Eu fico imaginando Jesus ali percebendo aquela voz em meio a tantas outras. O que ele quer? Ele deve ter virado para os seus discípulos. O que aquele homem deseja? Claro que Jesus sabia, mas Jesus... muitas vezes ele envolve as pessoas. Eu imagino ele conversando com seus discípulos ali. O que ele quer? E aí os discípulos respondem: ele quer ajuda. Ele quer ajuda para o seu filho. Nós não podemos fazer nada. Nós tentamos, mas nós não conseguimos. Lucas acrescenta um detalhe acerca dessa história, porque o pai, no Evangelho de Lucas, vai dizer assim: meu único filho. Não era apenas um filho, era o único filho daquele homem que sofria desde a infância. E Jesus pergunta: o que há de errado com esse menino? O menino estava possuído por um espírito maligno. E os sintomas eram bem parecidos com o que uma pessoa epiléptica ela tem quando está em crise. Grita, convulsiona, espuma pela boca, se machuca, muitas vezes numa queda. O pai descreveu ali os sintomas, o quadro angustiado. Mas independente da causa que havia deixado o menino naquele terrível estado, a gente não sabe se aquele pai teve algum envolvimento espiritual com alguma coisa no passado. Não sabemos dizer se aquele menino ali... ele foi alvo de uma ação demoníaca. A gente não sabe dizer o porquê que aquele menino se encontrava naquele estado. O fato é que aquele pai estava angustiado.
ele estava mal, e Jesus não fechou os seus olhos para agir misericordiosamente sobre a vida daquele homem. Ao final, se o pai perdesse o menino, a família também morreria, um nome em Israel se perderia. A tradição judaica dizia que você deveria ter sua geração, seus filhos, homens principalmente, para poder carregar para uma outra geração a sua família. Uma nova geração, dar sequência à sua herança, sabe, à sua genealogia. E para um judeu, aquilo era terrível, ele não poder dar sequência à sua história familiar. Essa perspectiva para um judeu era avassaladora. A sua família morreria, o seu nome morreria naquela geração. Aquele pai deveria estar pensando nessas coisas todas. Mas aquele homem não deixou de clamar. Ele, durante a vida inteira, ele buscou soluções, ele buscou ajuda. E quando a gente busca de todo o coração, nós encontramos. É isso que Deus vai dizer. Lá em Jeremias capítulo 29, vai dizer: buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Agora não pense, meus amados, que vai ser da noite para o dia que isso pode acontecer. Às vezes o nosso clamor pode levar anos, como a história desse pai, mas quando a glória de Deus se manifestar, vocês vão ter motivos para engrandecê-los para o resto da vida. Porque Deus muitas vezes está apenas esperando o momento certo para que toda a sua família seja abençoada. Quando os problemas parecem não ter solução, e o último ponto dessa mensagem para você guardar, não pense que está demorando, continue clamando, mas quando os problemas parecem não ter solução, aí é uma questão que a gente precisa fazer. Reconheça sua falta de fé e peça a ajuda de Jesus. Quando a gente começa a querer desistir, é porque está havendo um enfraquecimento da nossa confiança. Quando a gente começa a se desanimar, é porque você está começando a deixar que as circunstâncias elas tomem o lugar no coração e está abrindo mão da sua fé. Eu acho interessante os versos 23 e 24 vão dizer o seguinte: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Não era para menos, não é? Aquele pai já estava sofrendo com seu filho desde a infância e ninguém trazia solução. E talvez seja esse o seu caso. Você tem sofrido por muitos anos e parece que não vai ter solução. Lembra-se da história de Zacarias e Isabel? Durante muitos anos, durante toda a sua vida de casados, eles não tiveram filhos. Mas quando já estavam bem idosos, o anjo apareceu e disse: o Senhor ouviu a sua oração. Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração. E na velhice você vai ter um filho. Mas Zacarias, ele riu. Ele achou que aquilo era impossível. Ele já estava muito velho, sua esposa muito velha. E Deus disse: por que você duvidou? Você ficará mudo. E você não poderá falar até o dia do nascimento de João Batista. Sabe o que acontece? Quando nós desacreditamos de Deus, Deus vai nos deixar mudos. Porque a hora que Ele agir, você não vai ter palavras. Você vai ficar sem jeito. Você vai ficar com o seu coração espantado. Por isso é muito melhor nós caminharmos em fé. Para que nós possamos o tempo todo glorificar a Deus. Deixa Deus trabalhar.
A nossa parte não é ser incrédulo. Jesus mesmo nessa história, ele vai dizer assim: geração perversa, ó geração incrédula, até quando eu terei que suportar vocês? Muitas vezes, meus amados, é assim que nós estamos fazendo, entristecendo o coração do nosso Deus por não crer, por escolher os sentimentos, por escolher os pensamentos errados, por estar deixando que as circunstâncias tomem conta do nosso coração. Quando Deus está nos mandando confiar, confie, por exemplo, na promessa que diz o Senhor, Ele vai dizer: eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Se Deus, Ele fez essa promessa, é para que nós nos apeguemos a ela. Mas sejamos bem honestos, quantas vezes nós estamos como esse pai, quando passamos por algumas circunstâncias difíceis, aí você precisa começar a pedir a Deus: Senhor, me ajuda a crer nesse dia. Nesse dia difícil que eu estou vivendo, me ajuda a crer, Senhor. Não abra mão da sua dependência de Deus. Quantos pais, quantas pessoas não estão como esse homem hoje, em angústia por causa dos seus filhos, ou em angústia por causa de alguma situação que estão atravessando. Quantas famílias estão sofrendo hoje por causa de perdas, por causa de lutas de enfermidade. Pais chorando noites adentro, esperando seus filhos voltarem, e muitas vezes nem sabem onde eles estão, não sabem o que está acontecendo na vida deles. Sabe, assim como nos dias de Jesus, hoje há muitas pessoas na mesma situação como aquele pai daquela história. Chega uma hora em que as forças se vão. Eu imagino como está o coração de muitos dos moradores em Israel nesse momento, cuja guerra se agrava contra o Hamas. Ontem nós estávamos vendo uma notícia, e uma imagem impactou o nosso coração quando nós vimos diversas pessoas correndo para debaixo de um abrigo, entrando num buraco. Quer dizer, nesse momento não há aglomeração, né? Nesse momento de salvar a vida, todo mundo está correndo para o mesmo lugar para tentar se proteger dos ataques aéreos. E eu fiquei pensando naquilo: meu Deus, que momento difícil está passando aquele povo, Senhor. E nós estamos no mundo também atravessando um momento difícil, mas a palavra de Deus está nos colocando à prova. Deus está nos colocando à prova nesses dias, se o nosso coração se manterá de pé, se manterá firmado, se manterá na certeza de que Deus pode trazer e vai trazer solução. Amém? Nós precisamos guardar isso no nosso coração, meus irmãos. Jesus está convidando cada pai a continuar crendo que o milagre é possível. A cada família, a cada mãe, a cada pessoa que atravessa um momento difícil, tudo é possível ao que crê. Eu achei interessante, achei linda a história de certa mãe que ela pediu oração na sua igreja por um filho que estava se envolvendo com pessoas erradas. Contudo, passado o tempo, o rapaz, ele não apresentava melhora nenhuma. Ele continuava a viver no caminho mau, no caminho do erro, fazendo e aprontando. E então aquela mãe, certa vez, decidiu pedir para que todas as igrejas que ela conhecia orassem pelo seu filho. E todos estavam orando e clamando, mas parece que o seu filho só piorava. Muito cansada de sofrer, aquela mãe já não acreditando mais na possibilidade da mudança, ela tomou uma decisão radical. Ela disse: eu não vou mais orar pela vida do meu filho. E ela comunicou aquela decisão ao seu pastor. Ela foi até o seu pastor e disse: pastor, eu não ore mais pelo meu filho. Ele já não tem mais esperança. Eu perdi a esperança.
Ele não tem jeito, pastor. E certa vez, ela estava chegando da igreja, e ela então encontrou seu filho na cozinha, muito angustiado aquele menino estava, e aquele filho virou-se para a mãe e falou: mãe, eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que eu estava num poço muito fundo, quase morrendo, e pedindo ajuda, desesperado. Ninguém me ajudava. E foi quando a senhora me jogou uma corda. Eu segurei e comecei a subir, aliviado. Quando eu estava quase saindo do poço, eu não sei porque a senhora soltou a corda e eu caí novamente no poço. Eu não sei o que significa isso. A senhora sabe, mãe? E a mãe respondeu com os olhos cheios de lágrimas: eu sei, meu filho. Eu sei o que isso significa. Deus está me dizendo que eu não posso perder a esperança e que eu devo continuar orando pela sua libertação e salvação. Meus amados, hoje é dia de continuar orando e confiando no Senhor. Se nos faltam as forças, nós temos que continuar como aquele pai clamando: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me nas minhas fraquezas, Senhor. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude a sermos mais perseverantes, meus amados, na oração, na confiança em Deus. Transforme sua dor em clamor a Jesus. O que quer que esteja afligindo seu coração nesse dia, faça como esse pai, clame a Jesus. Mesmo que a multidão tente sufocar você, mesmo que as circunstâncias, que a mídia só coloque coisa ruim, só desgraça, meu amado, olhe o outro prisma, olhe para Jesus, olhe para a sua confiança em Deus, olhe para aquilo que de bom que está também acontecendo no mundo. Mesmo que as tentativas anteriores não tenham dado certo e ainda pareça demorado demais, simplesmente clame a Jesus, confie nele. Vamos orar para que Deus salve, para que Deus cure, para que Deus liberte os que estão sofrendo. Vamos crer na vontade soberana de Deus, que sempre é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz: todas as coisas que o Senhor faz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Eu queria convidar você a fazer a seguinte oração: Senhor, ensina-me a compreender que as coisas nem sempre acontecem no meu tempo. Não acontecem do meu modo, não acontecem no meu jeito. Mas eu confio que a tua vontade sempre, sempre é e será boa, perfeita e agradável. Ensina-me apenas a descansar em ti, a esperar em ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Quero que você ore comigo também. Deus, louvado seja o teu nome, por mais esta manhã de culto, de adoração que nós tivemos aqui nesse lugar. Ó meu Deus, por cada pessoa que participa conosco nesta adoração, que ouve essa mensagem nesse dia, que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa ensinar aquilo que eu humanamente não posso fazer. Só o Senhor tem poder, porque tu sondas a mente e o coração de todos aqueles que o buscam, Pai. Nesse momento, Pai, conforme as necessidades, opera maravilhosamente. Tu és Deus de milagre, tu és Deus que não nos desampara, tu és Deus que traz solução para quando a gente está desesperado, parece que não tem solução. O Senhor dá solução, e se não houver, humanamente falando, o Senhor faz a solução ela ser criada, porque o Senhor é Deus.
O Senhor é Deus de poder. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que nós não façamos como aquela mãe, desistindo de orar, soltando a corda, mas entendendo que nós precisamos manter firme nossos joelhos, ó Deus, no chão, sempre clamando ao Senhor e sempre entregando ao Senhor, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.